Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio por Luiz Cláudio Santos. Títulos 8 a 11, artigos 236 a 263. Assuntos diversos. Título 8. Da participação da sociedade civil. Capítulo 1. Da iniciativa popular. Artigo 236. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Legislativa. Inciso 1. De proposta de emenda à lei orgânica assinada no mínimo por 1% dos eleitores do Distrito Federal, distribuídos em pelo menos 3 zonas eleitorais, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada uma delas. Inciso 2. De projeto de lei assinado por no mínimo 1% do eleitorado do Distrito Federal, distribuído por 3 zonas eleitorais. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica ou o projeto de lei a que se refere este artigo deve obedecer às seguintes condições. Inciso 1. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral. Inciso 2. Pode ser patrocinado por entidade da sociedade civil legalmente constituída que se responsabilizará pela coleta das assinaturas. Inciso 3. Será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada zona eleitoral, aceitando-se para esse fim os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes. Inciso 4. Será protocolado perante a mesa diretora, que verificará se foram cumpridas as exigências regimentais para sua apresentação. Inciso 5. Obedecido o disposto no artigo 125, inciso 2, o projeto de lei de iniciativa popular terá tramitação especial e integrará a numeração geral de proposições acrescida da expressão, abre aspas, de iniciativa popular, fecha aspas. Inciso 6. Nas comissões em que tramitar, é assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores. Inciso 7. Deverá circunscrever-se a um único assunto, estar articulado e devidamente justificado. Inciso 8. Não se rejeitará liminarmente projeto de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo a Comissão de Constituição e Justiça escoimá-lo dos vícios formais para sua regular tramitação. Inciso 9. A mesa diretora designará deputado distrital para exercer os poderes ou atribuições conferidos por este regimento interno ao autor da proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade. Parágrafo 2º. As propostas de emenda à lei orgânica e os projetos de lei de iniciativa popular terão tramitação em regime de urgência, observado o disposto no artigo 212. Capítulo 2. Das petições, reclamações e representações e outras formas de participação. Artigo 237. As petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão das autoridades e entidades públicas a que se refere o artigo 56, inciso 5, serão recebidas e examinadas pelas comissões desde que, inciso 1, encaminhadas por escrito, vedado o anonimato do autor ou autores. Inciso 2. O assunto envolva a matéria de sua competência. Parágrafo único. O membro da comissão a que for distribuído o processo, exaurida a fase de instrução, apresentará relatório, quando couber, do qual se dará ciência aos interessados. Artigo 238. A participação da sociedade civil poderá ainda ser exercida pelo oferecimento às comissões de pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais, de associações, organizações não governamentais e sindicatos e demais instituições representativas legalmente constituídas sobre matérias pertinentes à sua respectiva área de atuação. Capítulo 3. Da audiência pública. Artigo 239. Cada comissão poderá realizar reunião de audiência pública nos termos do artigo 85. Artigo 240.
Aprovada a reunião de audiência pública, a comissão selecionará para serem ouvidas as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao presidente da comissão expedir os convites. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a comissão procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião. Parágrafo 2º. O convidado deverá limitar-se ao tema ou à questão em debate e disporá, para tanto, de até 20 minutos para a exposição, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Parágrafo 3º. Caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente da comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. Parágrafo 4º. A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados se para tal fim tiver obtido o consentimento do presidente da comissão. Parágrafo 5º. Os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao expositor interpelar qualquer dos presentes. Artigo 241. Da reunião de audiência pública, lavrar-se-á ata, arquivando-se no âmbito da comissão os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem. Parágrafo único. Será admitido a qualquer tempo o traslado de peças ou o fornecimento de cópias aos interessados. Artigo 242. As disposições deste capítulo aplicam-se no que couber à audiência da população interessada no caso de desafetação de bens públicos. Título 9. Da Administração e da Economia Interna. Capítulo 1. Dos Serviços Administrativos. Artigo 243. Os serviços administrativos da Câmara Legislativa reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo plenário, considerados partes integrantes deste regimento, e serão dirigidos pela mesa diretora, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias. Parágrafo único. Os regulamentos mencionados neste artigo obedecerão às disposições constitucionais e aos seguintes princípios. Inciso 1. Descentralização administrativa e agilização de procedimentos com a utilização do processamento eletrônico de dados. Inciso 2. Orientação da política de recursos humanos da Casa, no sentido de que as atividades administrativas e legislativas, inclusive o assessoramento institucional, sejam executados por integrantes de quadros ou tabelas de pessoal adequados às suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham sido recrutados mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão, preferencialmente destinados a recrutamento interno entre os servidores de carreira técnica ou profissional, ou declarados de livre nomeação e exoneração nos termos de resolução específica. Inciso 3. Adoção de política de valorização de recursos humanos por meio de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional, de instituição do sistema de carreira e do mérito, e de processos de reciclagem e realocação de pessoal entre as diversas atividades administrativas e legislativas. Inciso 4. Existência de assessoramento institucional unificado, de caráter técnico-legislativo ou especializado, à mesa diretora, às comissões, aos deputados distritais e à administração da Casa, na forma de resolução específica, cujos trabalhos serão considerados parte integrante do acervo do Poder Legislativo, fixando-se desde logo a obrigatoriedade da realização de concurso público para provimento de vagas ocorrentes sempre que não haja candidatos anteriormente habilitados para quaisquer das áreas de especialização ou campos temáticos compreendidos nas atividades da assessoria legislativa. Inciso 5. Existência de assessoria de orçamento, controle e fiscalização financeira e de acompanhamento de planos, programas e projetos a ser regulamentada por resolução própria para atendimento à mesa diretora e às comissões. Artigo 244.
Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara Legislativa poderá ser submetida à deliberação do plenário sem parecer da mesa diretora. Artigo 245. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos da Câmara Legislativa deverão ser encaminhadas à mesa diretora, que deverá responder no prazo de 5 dias. Capítulo 2. Da administração e fiscalização orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial. Artigo 246. A administração orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão coordenados e executados por órgãos integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. As despesas da Câmara Legislativa, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento do Distrito Federal e dos créditos adicionais discriminados no Orçamento Analítico, devidamente aprovados pela Mesa, serão ordenadas pelo presidente da Câmara Legislativa ou pelo segundo secretário. Parágrafo 2º. A gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial obedecerá às normas gerais de direito financeiro, licitações e contratos administrativos em vigor para a administração pública e à legislação interna aplicável. Parágrafo 3º. Até 30 de agosto de cada ano, o presidente da Câmara Legislativa encaminhará ao Tribunal de Contas do Distrito Federal a prestação de contas relativas ao exercício anterior. Parágrafo 4º. A movimentação financeira dos recursos da Câmara Legislativa será efetuada obrigatoriamente junto ao Banco de Brasília S.A., BRB. Artigo 247. O patrimônio da Câmara Legislativa é constituído de bens móveis e imóveis no Distrito Federal que forem adquiridos pela Casa e por aqueles que lhes forem doados. Capítulo 3. Da Polícia da Câmara Legislativa. Artigo 248. A mesa diretora fará manter a ordem e a disciplina no edifício da Câmara Legislativa e suas adjacências. Parágrafo único. Se algum membro da Câmara Legislativa, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que mereça sanção disciplinar, o presidente da Câmara Legislativa conhecerá do fato e determinará à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar que promova a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor as medidas cabíveis. Artigo 249. O policiamento do edifício da Câmara Legislativa e suas dependências externas compete privativamente à mesa diretora, sem intervenção de qualquer outro poder. Parágrafo único. O policiamento será feito ordinariamente com a segurança própria da Câmara Legislativa ou por esta contratada, e, se necessário ou na sua falta, por efetivos das polícias civil e militar do Distrito Federal, requisitados ao governo local, postos à inteira e exclusiva disposição da mesa diretora e dirigidos por pessoas por ela designadas. Capítulo 4. Da delegação de competência. Artigo 250. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando assegurar maior rapidez e objetividade às decisões e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Parágrafo 1º. É facultado à mesa diretora e a qualquer de seus membros delegar competência para a prática de atos administrativos. Parágrafo 2º. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação. Título 10. Das disposições finais. Artigo 251. Salvo disposição em contrário, os prazos estabelecidos em dias ou sessões neste regimento computar-se-ão, respectivamente, em dias úteis ou sessões ordinárias realizadas, e os prazos fixados por mês, de data a data. Parágrafo 1º. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia ou a sessão da decisão e inclui-se o dia ou a sessão do vencimento. Parágrafo 2º. Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos de recesso da Câmara Legislativa. Artigo 252. Os atos ou providências cujos prazos se achem em influência
devem ser praticados durante o período do expediente normal da Câmara Legislativa ou das suas sessões ordinárias, conforme o caso. Artigo 253. Na falta de outro prazo estipulado neste regimento, considerar-se-á: inciso 1, de 2 dias, quando depender de decisão do presidente da Câmara Legislativa. Inciso 2, de 5 dias, quando depender de decisão da mesa diretora. Inciso 3, de 10 dias nos demais casos. Artigo 254. É vedado dar denominação de pessoas vivas a qualquer das dependências ou edifícios da Câmara Legislativa. Artigo 255. É vedado o exercício de comércio nas dependências da Câmara Legislativa, salvo expressa autorização da mesa diretora, que não pode, em qualquer hipótese, permitir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas. Artigo 256. Quando por extravio ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a mesa diretora fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance para a tramitação ulterior. Parágrafo único. Comprovada a retenção indevida por dolo, com o intuito de prejudicar a tramitação da matéria, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar aplicará ao deputado distrital com quem se encontrar o processo as sanções devidas. Artigo 257. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo presidente, ouvida a mesa diretora. Título 11. Das disposições transitórias. Artigo 258. As proposições apresentadas na vigência do regimento interno anterior passam a ser regidas pelas disposições deste regimento interno, observado o seguinte. Inciso 1. As proposições que ainda não tenham recebido parecer da comissão de mérito serão redistribuídas, se for o caso, às novas comissões que devam opinar sobre a matéria. Inciso 2. O disposto no artigo 156 não se aplica às proposições que, a linha A, já tenham um prazo aberto para as emendas. A linha B, já tenham um relator designado. A linha C, já estejam em condições de entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A linha D, já tenham parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Inciso 3. O disposto no artigo 138 só será aplicado no final da terceira legislatura. Inciso 4. As indicações serão redistribuídas às comissões de mérito para apreciação, independentemente de parecer. Inciso 5. As moções, independentemente de seu conteúdo, serão apreciadas pelo plenário. Inciso 6. As emendas apresentadas nas comissões, na forma do regimento interno anterior, não serão prejudicadas pelas novas disposições estatuídas neste regimento interno. Inciso 7. Os requerimentos serão redistribuídos para apreciação na forma deste regimento interno. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, cabe à comissão onde se encontra a proposição devolvê-la à mesa para redistribuição. Parágrafo 2º. As proposições a que se refere o inciso 2 continuam com o início de tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça e a esta retornarão na forma do regimento interno anterior, caso tenham sido emendadas na comissão de mérito. Parágrafo 3º. Os disciplinamentos dos atos do processo legislativo estatuídos por este regimento interno não atingem nem prejudicam os atos praticados na vigência do regimento interno anterior. Artigo 259. As questões de ordem formuladas com base no regimento interno anterior ainda não decididas ou contra as quais tenha sido interposto recurso ainda não decidido, regem-se pelas disposições vigentes à data de sua formulação. Parágrafo único. Se do acatamento da questão de ordem resultar a nulidade de qualquer ato ou etapa do processo legislativo, a proposição voltará a tramitar a partir do último ato ou etapa válidos, com base nas disposições deste regimento interno. Artigo 260. Os prazos para a apreciação de matéria ou prática de atos relativos ao processo legislativo que estejam em curso ou suspensos na data de entrada em vigência deste regimento interno, regem-se pelas disposições do regimento interno anterior. Artigo 261. Na data de entrada em vigência deste regimento interno,
serão arquivados todos os projetos de resolução com o objetivo de alterar o regimento interno anterior. Artigo 262. A mesa diretora adotará as providências e baixará os atos necessários para que as leis, proposições, discursos e atos normativos internos estejam disponíveis em rede de computadores para consulta eletrônica da população interessada. Artigo 263. A mesa diretora nomeará comissão de servidores, composta por consultores legislativos e técnicos da área de informática, para providenciarem, com exclusiva e total dedicação, a elaboração de minutas de proposta de consolidação dos textos legislativos, na forma do artigo 60, inciso 10, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Complementar nº 13, de 3 de setembro de 1996.